Olá, tudo bem? Eu me chamo Vicente Neto, sou estudante de Medicina da Universidade Federal do Maranhão e junto com meu colega Rafael Lima, irei falar sobre a relação da Covid-19 com o nosso coração. Essa doença que vem afetando tantos de nós tem grande relação com o nosso sistema cardiovascular e nós iremos abordar algumas questões e dúvidas que surgiram em relação a esse assunto. A fisiopatologia da Covid-19 ainda não foi completamente desvendada, porém, algumas pesquisas já indicam que ela tem grande relação com outras patologias. A exemplo disso, nós podemos citar as complicações do sistema cardiovascular, como por exemplo miocardites, arritmias, infarto agudo do miocárdio e até casos de trombose. O vírus funde-se à célula hospedeira através do reconhecimento do receptor ECA2, a qual libera seu material genético, dando início à replicação viral. Durante esse processo, o vírus ele inativa o sistema imune inato, o que faz a replicação viral ser aumentada, provocando uma tempestade de citocinas e agravando ainda mais o estado geral do paciente. Há uma diminuição da atividade da enzima ECA2 no coração, o que provoca um aumento da angiotensina 2, que agora não é mais transformada em angiotensina 1,7, e com isso é aumentado os efeitos profibróticos, pró-inflamatórios e de vasoconstrição. O aumento da proteína C reativa e a elevação da troponina cardíaca, que se refere à necrose dos miócitos, são os principais fatores que devemos levar em consideração quando queremos analisar danos ao miocárdio. A evolução da doença possui diversos estágios, sendo o primeiro estágio o estágio dos sintomas mais leves, o segundo o estágio do comprometimento pulmonar e o terceiro, o mais severo, o estágio da hiperinflamação, onde ocorre a tempestade de citocinas. Aqui podemos ver que o estágio 1 e 2 representam a fase de resposta viral, sendo que o estágio 1 dura em média de 3 a 7 dias após a infecção, apresentando sintomas leves como a perda de olfato, febre, tosse seca, diarreia e dor de cabeça. Já o estágio 2 ocorre do 8º dia ao 20º dia após a infecção. É o estágio da hipoaxia, com saturação de oxigênio abaixo de 92%. Os achados laboratoriais nessa fase podem ser de tomografia do tórax anormal, com pulmão com aspecto de vidro fosco ou então elevação das transaminases. O terceiro estágio, que ocorre após o 20º dia de infecção, possui uma duração imprecisa, é a mais severa ou hiperinflamatória. Nessa fase é onde ocorre a tempestade de citocinas, que é um aumento dos fatores inflamatórios, uma insuficiência cardíaca e a síndrome da angústia respiratória grave. O novo coronavírus ativa o processo inflamatório e trombótico, e a infecção por ele causada está relacionada ao aumento de citocinas inflamatórias e distúrbios da coagulação. Quanto ao mecanismo de funcionamento do nosso sistema imune, é necessário destacar duas respostas, a resposta imune inata e a resposta imune adaptativa. A resposta imune inata se caracteriza por ser uma resposta inespecífica, mas é uma resposta rápida. As células desse tipo de resposta vão estar sempre preparadas para atacar qualquer tipo de corpo estranho que consiga ultrapassar as nossas barreiras, como por exemplo a pele. Quando isso acontecer, células como os macrófagos vão englobar esse corpo estranho e vão ser liberadas citocinas, gerando uma vasodilatação e aumentando o fluxo sanguíneo, o que vai levar mais células de defesa para essa região, por exemplo, os leucócitos, e assim gerar uma resposta conjunta, tendo inclusive uma resposta inflamatória com todos os sintomas de uma inflamação, como dor, calor e outros. Agora, a resposta adaptativa é uma resposta que demora mais, no entanto, ela é específica. E justamente por ser específica, ela precisa ter um contato inicial com esse corpo estranho. Justamente por isso que demora mais para que essa resposta aconteça. Então, vai haver o contato e o nosso corpo produzirá anticorpos que vão combater de forma específica diretamente aquele corpo estranho que está atacando ou
trazendo algum mal para o nosso organismo. Inclusive é um tipo de resposta que gera células de memória. Quer dizer que quando o nosso organismo voltar a ter contato eventualmente no futuro com esse corpo estranho, esse antígeno específico, o nosso corpo conseguirá responder de forma mais rápida e mais eficiente. É necessário entender que quando o indivíduo é acometido pela Covid-19, fatores pró-inflamatórios estão aumentados, como as citocinas, substâncias que vão estimular os leucócitos, e esses leucócitos vão ter uma demanda por oxigênio. Uma vez que essa demanda estar elevada, pode haver falta de oxigenação em outros tecidos. Além disso, há também uma grande quantidade de interleucinas, como o IFN-alfa, o IL-6, IL-12, IL-18 e outros, e quimiocinas, como a CXCL10, CXCL8, CXCL9 e outras também, que são substâncias que vão hiperestimular o nosso sistema de coagulação, aumentando a chance de tromboembolismo. E nos casos mais graves, essa tempestade inflamatória pode gerar falência múltipla de órgãos e a síndrome da angústia respiratória grave, levando a um desfecho fatal. Como vocês podem ver nessa imagem, o SARS-CoV-2, o vírus responsável pela Covid-19, vai aumentar fatores de pró-coagulação, vai aumentar citocinas pró-inflamatórias e vai desenvolver todas as respostas que eu exemplifiquei para vocês anteriormente. É necessário entender que o nosso sistema imune usa o nosso sistema cardiovascular como um meio para chegar aos locais onde ele precisa atuar. Por exemplo, se houver obstrução de alguma artéria coronária, haverá uma hipóxia grave e infarto do miocárdio. Por consequência, acontecerão alguns eventos inflamatórios, como a liberação de moléculas de adesão, liberação de fatores de necrose tumoral alfa, aumento de macrófagos e aumento de fibroblastos, que são células que vão atuar na reparação tecidual. Ou seja, essas células e essas substâncias vão usar o nosso sangue, que é coordenado pelo nosso sistema cardiovascular, para chegar aos locais e exercer essa função. E essa é a principal relação entre o nosso sistema imune e o nosso sistema cardiovascular. As principais queixas são fadiga, perda de olfato ou paladar, dores musculares nas articulações, queda de pressão ou aumento de pressão sem causa determinada e desconforto respiratório ou falta de ar. Agora, quanto às sequelas em geral da Covid-19 a longo prazo no sistema cardiovascular, é necessário entender que ainda não se tem informações suficientes para se dar uma resposta exata, que os especialistas ainda não sabem dizer exatamente quais são essas sequelas, porque a Covid-19 interfere e afeta várias vias metabólicas que pode ser muito estressante, não só para o sistema cardiovascular, mas também para vários outros sistemas do nosso organismo. Então, uma resposta exata ainda não se tem. E assim, nós, estudantes de medicina da Universidade Federal do Maranhão, Campus Pinheiro, agradecemos a você que assistiu esse vídeo, que faz parte do nosso projeto de eixo integrador, e nós esperamos que essas informações que nós trouxemos tenham sido esclarecedoras e tenham servido de alerta. Então, nós pedimos que, por favor, usem máscara, não aglomerem e tomem cuidado, porque a Covid-19 ela é grave. E, se possível, se vacinem. Muito obrigado.